Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções. Primeira questão, nós temos o seguinte. 2 sócios, Arthur e Bruno, obtiveram como lucro de um negócio um valor de R$ 7.200. Esse lucro foi repartido em partes proporcionais ao que cada um havia investido. Arthur investiu R$ 2.400 e Bruno investiu R$ 1.600. E por isso, ao final, Arthur teve direito a um lucro maior que Bruno, porque ele investiu mais, não é verdade? Então, a diferença entre o lucro de Arthur e o lucro de Bruno foi de... Então, nesse caso, a diferença é a subtração. Temos que achar qual é o lucro de Arthur e qual é o lucro de Bruno e fazer a subtração entre esses valores para saber qual é a diferença. Então, aqui nós temos divisões em partes diretamente proporcionais. Então, aí o que é que vocês deveriam fazer primeiramente? Somar as partes, tá certo? 2.400 mais 1.600, que seria igual a 4.000. Então, teriam que encontrar uma constante de proporcionalidade, que eu chamei essa constante de K, tá certo? Que seria justamente o valor que vai ser repartido de R$ 7.200 dividido por 4.000, tá certo? Então, 7.200 dividido por 4.000 é igual a 1,8. 1,8 será a constante de proporcionalidade. Então, com essa constante de proporcionalidade, agora nós iremos encontrar o lucro, tá certo? Que ficou para cada um deles. Então, Arthur, que investiu R$ 2.400, vezes essa constante de proporcionalidade, 1,8, será igual a R$ 4.320. Foi o lucro de Arthur. Em relação a Bruno, R$ 1.600, que foi o que ele investiu, vezes a constante de proporcionalidade, 1,8, será igual a R$ 2.880, certo? Então, aí, vamos encontrar agora a diferença entre o lucro de Arthur e o lucro de Bruno, ou seja, R$ 4.320 menos R$ 2.280, que será igual a R$ 1.440. Então, a alternativa correta aí seria a letra D, tá certo? Segunda questão. João, Pedro e Tiago, 3 investidores amadores, animados com a popularização das criptomoedas, investiram 12, 14 e 24 mil reais, respectivamente, em moeda virtual. Após uma semana do investimento, eles perceberam que o prejuízo acumulado, que era de 8 mil reais, deveria ser dividido entre os 3, tá certo? Em proporção direta aos valores investidos. Então, nessa situação, em caso de desistência do investimento após a constatação do prejuízo, João, Pedro e Tiago receberão, respectivamente, as quantias em reais de... Então, aqui, vejam que, novamente, temos aqui divisões em partes diretamente proporcionais. Então, primeiramente, iremos somar as partes. No caso, 12 mais 14 mais 24 é igual a 50 mil, certo? Então, o prejuízo de 8 mil será dividido pela soma dessas partes. 8 dividido por 50 é igual a 0,16. 0,16 será a constante de proporcionalidade, que eu chamei aqui de K, tá certo? Então, aqui, vamos multiplicar essa constante de proporcionalidade com o valor que cada um investiu, tá certo? João, que investiu 12 mil, coloquei aqui, tá certo? De forma não abreviada, porque aqui eu tenho 12 mil, está abreviado, eu coloquei 12 mil aqui utilizando todos os algarismos, tá certo? Então, 12 mil vezes 0,16 é igual a 1.920. Pedro investiu 14 mil vezes 0,16 é igual a 2.240. Tiago, que investiu 24 mil vezes, tá certo? 0,16 será igual a 3.840, tá certo? Então, esses daqui seriam os valores, tá certo? No qual eles tiveram prejuízo, tá certo? Então, para saber aí a quantia que eles ficaram depois desse prejuízo, vocês iriam fazer o quê? O valor que eles investiram menos o valor do prejuízo. Então, 12 mil menos 1.920 é igual a 10.080, tá certo? Em relação a Pedro, 14 mil menos 2.240 é igual a 11.760. Em relação a Tiago, 24 mil
menos 3.840 é igual a 20.160. Então, nessa ordem aqui, vocês iriam marcar a alternativa correta, que seria a letra B, ok? Terceira questão. Uma fábrica conta com 25 funcionários que produzem 40 unidades de certo produto a cada 8 horas. Se a fábrica aumentar o número de funcionários em 20%, quantas unidades deste produto serão produzidas a cada 24 horas, assumindo que os novos funcionários têm o mesmo desempenho que os antigos? Então, primeiramente, os funcionários eram 25, aumentou 20%. Então, quanto é 20% de 25? Então, transformei 20% em uma fração centesimal, que no caso seria 20 centésimos. Então, 25 vezes 20 centésimos, então aí vocês iriam multiplicar 25 vezes 20, tá certo? É igual a 500, 500 dividido por 100 é igual a 5 funcionários a mais. Então, aqui, vejam que é um problema de regra de 3 composta, tá certo? Vamos identificar quem são as suas grandezas, que serão quem? Funcionários, no caso 25. Aqui temos 40 unidades de certo produto, então aqui unidades de produtos, tá certo? 40, e diz a cada 8 horas, então o tempo que está em horas, 8, tá certo? Então, vejam que agora eu terei 20% a mais dos funcionários, então 20% a mais, se tinham 25, 20% de 25, tá certo? É igual a 5, então aí o total vai ser o quê? 25 mais 5, 30. Então, serão o quê? 30 funcionários, porque serão 5 a mais. 5 a mais, se existiam 25, com 5, 30, tá certo? Então, 30, aí quer saber a quantidade de unidades de produtos, se no caso serão produzidas a cada 24 horas, tá certo? Então, vamos analisar aí se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui eu coloquei primeiramente, tá certo? A razão daquilo que eu quero encontrar, 40 está para x, assim como se o número de funcionários aumenta, tá certo? Então, quer dizer que as unidades de produtos também irá aumentar. Então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais. Então, não inverte nada. 25 está para 30. Vezes, se aqui o tempo, tá certo, em que eles irão trabalhar, irá aumentar, então eles irão produzir mais unidades de produtos. Então, as grandezas aqui também serão diretamente proporcionais, não inverte nada. Vezes 8 está para 24. Então, aí vocês iriam repetir, 40 está para x, assim como iriam fazer aqui as multiplicações, 25 vezes 8, 200, 30 vezes 24, 720. Então, aí fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 200 vezes x, 200x, 40 vezes 720, 28.800. Então, aí vocês iriam isolar o x, o 200 que está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 28.800. Efetuando aí essa divisão, então x seria igual a 144 unidades de certo produto. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? Quarta questão. Um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros. Então, aqui são 2 galões. Então, aí, nesse caso, cada um deles tem o quê? A capacidade de 3,6 litros. Então, para saber a quantidade total, eu fiz primeiramente 2 vezes 3,6, que é igual a 7,2 litros, certo? Então, vejam que aqui é uma regra de 3 simples, porque eu terei apenas 2 grandezas. Então, quem são as grandezas? Capacidade dos galões em litros, que no caso foi 7,2 litros, e nesse caso dá para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Se a parede agora for de 135 metros quadrados, então irá precisar de quantos litros, tá certo, de tinta? Eu chamei de X. Então, aqui, vejam que eu tenho aqui regra de 3 simples, porque eu tenho apenas 2 grandezas. Então, analisando aquela que está completa, se a área da parede aumenta, tá certo? Então, quer dizer que irá precisar de mais tinta, não é verdade? Então, as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, eu coloco primeiramente a razão daquilo que eu quero encontrar. 7,2 está para x, tá certo? Não inverte nada, porque foi diretamente. Então, fica 45, está para 135. Daí, vocês fariam o produto do meio, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. 45 vezes x, 45x, 7,2 vezes 135,
972. Isolaria o x, o 45 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 972. Efetuando aí essa divisão, tá certo? Seria igual a 21,6 litros, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D, 21,6 litros, tá certo? Então, para pintar uma parede de 135 metros quadrados, então vai precisar de 21,6 litros de tinta, certo? Quinta questão. Para realizar um determinado serviço, uma gráfica demora 9 dias, utilizando 5 máquinas, todas com a mesma capacidade de produção. Com apenas 3 dessas máquinas, o número de dias necessários para realizar esse mesmo serviço será... Então, vejam, tenho aqui dias, a minha primeira grandeza, 9, tá certo? 5 máquinas. Então, máquinas é a segunda grandeza. Eu tenho aqui 2 grandezas. Logo, tá certo? Eu tenho uma regra de 3 simples. Agora, com 3 máquinas, tá certo? Quantos dias levará para concluir esse serviço? Então, chamei aqui de X. Então, nesse caso, analisando aquela grandeza que está completa, se o número de máquinas diminuiu, então quer dizer que o tempo para a produção irá aumentar. Então, as grandezas serão inversamente proporcionais, certo? Então, sendo inversamente proporcionais, eu irei primeiramente repetir aquela que eu quero encontrar, 9 está para X, irei inverter a outra grandeza. Ficará o quê? 3 está para 5. Então, aqui eu faço o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 3 vezes x, 3x, 9 vezes 5, 45. Então, aí vocês iriam isolar o x. O 3, que está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 45. 45 dividido por 3 é igual a 15 máquinas. Então, a alternativa correta aí seria a letra E. Ok? Sexta questão. A uma velocidade de impressão de 2.500 páginas por hora, uma impressora executa uma quantidade de impressão em 4 horas e 30 minutos. Se a sua velocidade de impressão fosse aumentada de modo que ela imprimisse 1/5 de páginas a mais por hora, então a mesma tarefa seria executada em a menos, tá certo? Então, vejam só. Primeiramente, eu tenho que saber quanto é 1/5, tá certo? De páginas de 2.500. Então, aqui vocês fariam o seguinte. Seria 2.500 dividido por 5, que seria igual a 500. 500 vezes 1, 500, tá certo? Então, nesse caso aqui, a questão diz o quê? Se a sua velocidade de impressão fosse aumentada de modo que ela imprimisse agora 1/5 de páginas a mais por hora. Então, se ela imprimia 2.500 páginas, ela vai imprimir agora 500 páginas a mais, tá certo? Então, aqui 2.500 mais 500 é igual a 3.000, tá certo? Então, já achei aqui a quantidade de páginas por hora que a impressora irá imprimir. Então, aqui, identifiquei quem são suas grandezas, que serão quem? Páginas e o tempo que está em minutos. Por que em minutos? Porque se vocês analisarem as alternativas, estão em minutos. Então, daí vocês teriam que transformar esse tempo aqui para minutos, sabendo que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, para saber quantos minutos equivale a 4 horas, vocês fariam 4 vezes 60, que é igual a 240 minutos. 240 minutos mais 30 minutos seria igual a 270 minutos, tá certo? Então, se com a velocidade de impressão de 2.500 páginas, tá certo? Uma impressora executa uma quantidade de impressão em 270 minutos. Se a velocidade agora aumentar, tá certo? For agora para 3.000 páginas, vai imprimir agora 3.000 páginas por hora, tá certo? Então, aí, vocês irão perceber que o tempo irá diminuir, porque irá imprimir mais páginas por hora. Então, se aí a quantidade de páginas impressas por hora aumentar, então o tempo irá diminuir, tá certo? Então, as grandezas aqui serão inversamente proporcionais. Então, eu colocaria primeiramente aquela que eu quero encontrar, 270 está para x, assim como, inverte aí esses valores, 3.000 está para 2.500. Então, aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 3.000 vezes x, 3.000x, 270 vezes 2.500 é igual a 675.000. Daí, vocês iriam isolar o x, o 3.000 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 675.000, tá certo? 675.000 dividido por 3.000 é igual a 225 minutos.
Então, se levava 270 minutos, tá certo? Imprimindo 2.500 páginas por hora, se imprimir 3.000 páginas por hora, tá certo? Vai se levar o quê? 225 minutos. Então, quanto tempo a menos? Então, fazendo essa comparação, seria 270 menos 225 seria igual a 45 minutos. Seriam 45 minutos a menos. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, ok? 7ª questão. Uma construtora iniciou um empreendimento e pretendia construir durante 45 dias o maior número de casas possíveis. Os trabalhos foram iniciados com 48 operários e após 15 dias trabalhados, com duração de 6 horas diárias, perceberam que tinham construídos apenas 18 casas. Vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou 12 operários e aumentou a carga horária diária de trabalho em 2 horas. Admitindo-se que o ritmo de construção tenha se mantido constante, então a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado foi de... Então, vejam só. Nesse caso, é uma regra de 3 composta, envolve aí 4 grandezas. Vamos identificar quem são essas grandezas, tá certo? Então, nós temos aí, primeiramente, operários, que são 48 operários. Temos aí o número de dias, no caso foram 15 dias, tá certo? Temos aí o tempo trabalhado, que foram 6 horas diárias, tá certo? E temos aí o número de casas que foram construídas, que foram 18 casas, correto? Então, depois foram contratados mais 12 operários. Então, tinham 48, então 12 mais 48 é igual a 60 operários, tá certo? Lembrando que o tempo estipulado foi de 45 dias. Se já se passaram 15 dias, então quer dizer que restam 30 dias, porque 45 menos 15 é igual a 30. E vai aumentar 2 horas de trabalho. Então, se eles trabalhavam 6 horas, então se aumentou 2 horas, então 6 mais 2, 8, tá certo? Então, quer saber o número de casas que serão construídas nesse tempo, certo? Então, já identificamos quem são as suas grandezas. Vamos verificar se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que essa regra de 3 será uma regra de 3 composta, tá certo? Então, primeiramente, eu coloco a grandeza daquilo que eu quero encontrar. 18 está para x, assim como se o número de operários aumentou, então irá construir mais casas. Então, as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, coloquei aqui 48 está para 60. Vezes, para poder colocar outra grandeza, se eu tenho agora aqui mais dias, irá se construir mais casas, tá certo? Então, aqui, se aumenta o número de dias, aumenta também o número de casas que serão construídas, tá certo? Então, as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, fica 15 está para 30. Vezes, se está trabalhando mais horas por dia, então quer dizer que também o número de casas construídas irá aumentar, também as grandezas serão diretamente proporcionais. Então, agora, o que será feito? Repete a primeira razão, 18 está para x, assim como vai efetuar a multiplicação entre os numeradores, logo em seguida, entre os denominadores. Então, faria 48 vezes 15, o resultado vezes 6 daria 4.320, certo? Depois, faria 60 vezes 30, o resultado vezes 8 daria 14.400, tá certo? Então, faria produto dos meios pelo produto dos extremos. 4.320 vezes x, 4.320x. 18 vezes 14.400 seria 259.200. Então, aí vocês iriam isolar o x, tá certo? O 4.320 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 259.200. Então, efetuando aí essa divisão, seria igual ao quê? A 60. Então, quer dizer que nesse período de 30 dias, seriam construídos o quê? 60 casas. Mas aí quer saber o quê? Nesse período de 45 dias, quantas casas seriam construídas? Então, em 30 dias, seriam construídas 60 casas e em 15 dias, seriam construídas 18 casas. Então, no total de 45 dias, seriam construídas 78 casas, porque 60 mais 18 é igual a 78. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? 8ª questão. Uma empresa gasta R$ 3.600 com 12 funcionários trabalhando em uma obra 6 horas por dia durante 5 dias. Com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários e aumentou a carga horária para 8 horas por dia. Quanto essa
essa empresa irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana. Então, vejam que aqui o valor que gasta, tá certo? É a primeira grandeza, 3.600. O número de funcionários, 12, é a outra grandeza. 6 horas por dia, que é o tempo de trabalho, tá certo? Então, aí está em horas, 6. E aqui o número de dias, 5, tá certo? Então, com a crise, a empresa demitiu 3 funcionários. Então, se existiam 12 funcionários, com a demissão de 3, ficaram 9 funcionários. E aumentou a carga horária para 8 horas por dia. 8 horas por dia. Então, aqui, quanto essa empresa irá gastar? Então, quer saber o valor que irá gastar com o pagamento desses funcionários em uma semana. Então, sabemos que uma semana ela é constituída por 7 dias, não é verdade? Então, aqui encontrei quem são as grandezas. Temos aqui uma regra de 3 composta porque envolve mais de 2 grandezas. Então, eu coloquei aqui primeiramente aquilo que eu quero encontrar, 3.600 está para X, e vamos analisar o seguinte. Se o número de funcionários diminuiu, então o valor gasto pela empresa irá também diminuir. Então, aqui as grandezas serão diretamente proporcionais, então não inverte nada, 12 está para 9. Vezes, se o tempo de trabalho aumenta, tá? Se o funcionário está trabalhando mais horas por dia, então ele deverá receber mais. Não é verdade? Então, aqui, se o tempo de trabalho aumenta por dia, o valor gasto pela empresa irá aumentar, tá certo? Então, aqui, nesse caso, as grandezas também serão diretamente proporcionais, não inverte nada, 6 está para 8, certo? Agora, se o tempo aqui que eles irão trabalhar aumenta, então quer dizer que o valor gasto pela empresa também irá aumentar. Eles estão trabalhando mais dias, então quer dizer que o gasto também irá aumentar. Então, fica aqui diretamente proporcionais e não inverte nada, tá certo? Então, aqui vocês iriam repetir, 3.600 está para X, assim como iriam multiplicar aqui os numeradores, logo em seguida os denominadores. Então, faria 12 vezes 6, o resultado vezes 5, que daria 360. Logo em seguida, 9 vezes 8, o resultado vezes 7, que daria 504. Então, aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 360 vezes x, 360x, 3.600 vezes 504 é igual a 1.814.400. Então, aí o 360 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 1.814.400. Efetuando aí essa divisão, seria igual a 5.040. Então, a empresa ela, gastará R$5.040, tá certo? Nona questão. Em uma empresa, 5 funcionários embalam 175 enfeites de Natal, trabalhando 8 horas por dia. Próximo ao Natal, o número de enfeites que devem ser embalados por dia é 350. E o dia trabalhado passa a ter 10 horas com pagamento de hora extra. É correto afirmar que a quantidade de funcionários com os quais a empresa deverá atuar nesta época é... Então, vejam aqui. Primeira grandeza será funcionários, que são 5, a quantidade de enfeites, 175, e o tempo que se trabalha por dia, no caso que está em horas, 8, tá certo? Então, se agora vão ser embalados 350 enfeites, trabalhando agora 10 horas por dia, então quantos funcionários serão necessários? Então, montei aqui as grandezas. Eu tenho aqui uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas. Então, eu coloco primeiramente aqui a razão daquilo que eu quero encontrar, que é o número de funcionários, 5 está para X. Então, observem se o número de enfeites aumenta, então eu preciso de mais funcionários. Logo, as grandezas serão diretamente proporcionais, não inverte nada. Ficará 175, está para 350. Vezes, então aqui agora com relação ao tempo, então se o tempo, tá certo que esses funcionários irão trabalhar, aumenta, então eu preciso de menos funcionários. Logo aqui as grandezas serão inversamente proporcionais, não é verdade? Então aqui, nesse caso, vai ficar o quê? Vou inverter esses valores, ficará 10 está para 8. Então aqui repete a primeira razão, 5 está para X, tá certo? Assim como efetuar aqui a multiplicação entre os numeradores e logo em seguida entre os denominadores, 175 vezes 10, 1.750. 350 vezes 8, 2.800. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 1.750 vezes x, 1.750x. 5 vezes 2.800, 14.000. Então, 1.750 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 14.000.
Efetuando aí essa divisão, seria igual a 8 funcionários. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado desse conteúdo. Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Lembrando que agora tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no direct, tá certo? E não esqueçam de colocar o nome de vocês na ficha, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!